E aí, galerinha do sexto ano, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Rogerson do Instituto Educacional Elim, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre muito bem. Pessoal, vamos lá para nossa aula hoje do sexto ano, sem enrolação, sem perda de tempo, sem mais delongas. Livro de português, página 83 a 90, é a que vamos estudar hoje, certo? Uma boa parte dessas páginas aí é leitura, tem que fazer a leitura lá. Então não vou fazer a leitura, porque isso aí é atividade sua, certo? Professor, aí a leitura, você faz sua atividade de sala, bebê. É fazer a leitura aí, né? E eu já passei, na verdade, como atividade de casa na nossa última aula, bebê. Então você faz a leitura dessas páginas aí, da 83 até a 88. E nós vamos aqui diretamente para os questionários, as questões, para ajudar você a responder aí da maneira correta. Aí você diz assim, professor, eu já respondi. Parabéns para você, parabéns, parabéns, né? Mas, porém, todavia, entretanto, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Confira, bebê, as respostas para saber se suas respostas estão certas. Porque às vezes pode ser que estejam erradas, né? E aí você ter se confundido. Confundiu, né? Vou dizer errou, não. Você se confundiu na hora de responder, tá certo? Aí você simplesmente faz uma correçãozinha aí, passa uma borrachinha, né? Apaga e faz aí da maneira corretinha. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Como todo gênero textual, pessoal, o texto expositivo, né, um tipo de gênero textual, texto expositivo, em livro didático, é marcado por características bem definidas relacionadas tanto à sua estrutura quanto à sua função social. Pensando nisso, discuta com o professor e com seus colegas as seguintes questões. Eu não sei se vocês já perceberam, mas essa palavra discuta nem sempre está relacionada com sentido negativo, certo, pessoal? Aqui, por exemplo, não é um sentido negativo, é o sentido de você conversar, né? Vamos conversar com o professor e com os colegas para saber a opinião deles e nós assim formarmos uma conclusão, chegarmos a uma conclusão. Entenderam aí a ideia? Muito bem. Então vamos lá para a nossa letra A. Identifiquem algumas características dos textos expositivos em livros didáticos associados à sua estrutura e função social. Tá aí, ó. Quais são essas características, né? Ó? Características: frases curtas e diretas, associação entre textos verbais e imagens, complementação das informações por meio de infográficos, são aqueles gráficos que têm informações lá, fotos e legendas, organização visual clara, divisão do conteúdo em títulos e subtítulos, etc. Você observa aí, ó, tem essa divisão, ó, de títulos e subtítulos, né? Para deixar o texto assim bem organizado. E essas são algumas características dos textos expositivos, certo? Em livros didáticos. Tranquilo? Muito bem. Letra B de Baião de 2. Ó, tendo em vista a função social desse texto, o que aconteceria caso fossem retiradas todas as imagens? Agora sim. O que aconteceria se fosse tirar todas as imagens? Ó, o texto perderia, aí, ó, perderia informações importantes, certo, pessoal? Porque tem algumas informações, pessoal, que você vai declarar que só por meio de texto fica difícil o entendimento. Aí precisa da comunicação visual, certo? Você colocar imagens, figuras, infográficos para que o entendimento seja mais claro. Então, se você tira essa informação visual aí, você tira essas imagens, então você perde a riqueza da informação daquele texto. O texto vai ficar mais pobre de informação, vamos dizer assim, né? Porque você está tirando informações preciosíssimas do texto, que são as imagens, entendeu? Até na pirâmide mesmo do aprendizado, né? Quando nós estudamos a pirâmide do aprendizado, nós vemos que quando você estuda só lendo, ó, o aprendizado é bem pouquinho, né? Mas quando você estuda por imagens, vídeos, aí você consegue aprender mais, certo? Porque você usa a sua memória fotográfica também. Tranquilo? Então o texto perderia informações importantes e por esse motivo teria o seu entendimento
prejudicado. Às vezes fica até um texto sem entendimento. Dependendo do tipo de exposição que você está fazendo no seu texto, se não tiver imagem, não dá nem para a pessoa entender, certo? Então, para você entender a importância das imagens nos textos. Beleza? Questão 2, pessoal, página 88, ó, tô identificando ali embaixo, né? Se às vezes eu me confundir em alguma coisa aqui, pode acontecer, o erro é humano, certo? Eu tenho todo cuidado para não errar aqui nesse negócio das páginas. Mas pode acontecer, não sou perfeito, né? Mas vamos lá, não tô justificando o erro não. Eu tenho que prestar atenção mesmo que é para acertar. Pode vacilar não. Mas vamos lá. Questão número 2, pessoal. Nos textos expositivos em geral, a utilização de imagens é muito comum. Ó, nos textos expositivos é comum a utilização de imagens, né? A utilização de imagens é muito comum, certo? Pois elas tanto contribuem para o enriquecimento informativo, quanto chamam a atenção do leitor para o texto. Aí você fica com a mais preso, né? Com a atenção ali mais focada. Acaba que as imagens puxam a sua atenção, né? A nossa atenção, né? A atenção do leitor. E, no entanto, as imagens não podem ser colocadas de qualquer maneira. Ou seja, tem que ser de uma forma organizada, de acordo com o texto, e elas têm de ser acompanhadas de uma legenda, certo? Você observa aí que às vezes aparece, né? Tem a imagem, aí embaixo da imagem tem uma legenda, ou seja, explicando o que é aquela imagem realmente, ela quer se referir a quê, né? Então, o que é essa legenda? É um pequeno texto informativo que relaciona, ou seja, relaciona a imagem ao texto principal. Pensando nisso, analise a legenda da fotografia utilizada na página 84 e em seguida responda às questões propostas. Pessoal, lá na página 84 você tem uma legenda. Você tem uma legenda lá, ó, no página 84. Você tem a legenda lá de duas imagens, né? A formação da Terra e tal, e tem outra legenda lá do glossário. Aí o seguinte, ele quer saber, ó, identifique no texto principal o trecho ao qual essa legenda está associada. Aí você vai observar lá a primeira legendazinha, ó, certo? Primeira legenda tem falando lá, ó, foto do cinturão de Nuvu, que a letra aqui tá pequena demais, mano. Nuvuagitua, eu acho que é assim, Nuvuagituk, né? No Canadá, local onde foram encontradas as rochas mais antigas do planeta, certo? Falando aí das rochas antigas, né? É o que está escrito na legenda lá. Aí o seguinte, ó, o que é que você vai prestar atenção, ó? Pegue o trecho ao qual essa legenda está associada. Aí você observa lá no segundo parágrafo, ó, que ele está associado aqui, ó, o estudo das rochas mais antigas já catalogadas. Lá no segundo parágrafo você vai ver esse textozinho aí, certo? Então essa legenda está associada a esse texto para identificar, para mostrar lá as rochas, né? Tranquilo? Aí letra B, pessoal. Além de estar associada ao texto principal, podemos dizer que essa legenda traz para o leitor uma informação nova. Que informação é essa? Tá aí, ó, a identificação do local específico, ó. A identificação do local específico onde foram encontradas as rochas mais antigas do planeta. Certo? Tá identificando especificamente o local lá. Essa imagem tá trazendo essa informação, entendeu? E a legenda também, ó. A legenda tá dizendo lá, né? A imagem tá mostrando e a legenda está identificando que local é aquele. Tu já pensou se não tivesse a legenda, tu ia ver só a foto lá? Essa foto, o que é isso aí? Tá mostrando o céu, é? Tá mostrando o céu? Quer mostrar o céu ou quer mostrar as rochas? Sim, o que é que tem a ver o caju com a castanha, né? Vamos dizer assim. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver essa foto com o texto? Aí a legenda vai te esclarecer. Lá no texto tá falando do estudo das rochas mais antigas. E na legenda da imagem tá mostrando que aquela imagem está mostrando lá o local específico onde foram encontradas as rochas mais antigas. Por que que tu conseguiu identificar que essa imagem está se referindo ao local específico? Por causa da legenda. Tu viu a imagem, beleza, mas só a imagem sem a legenda, tu não entender nada, né?
Mas com a legenda... agora clareou a ideia. Já sei por que essa imagem está aí. É para ir mostrando para mim o local específico daquelas rochas mais antigas do planeta. Ah, papai, agora entendi, papai. Vamos lá. Questão número 3, pessoal. Ó. As imagens abaixo e suas respectivas legendas foram elaboradas para complementar o texto didático. Então tem o texto, aí tem a imagem e vamos ver o que é que ele pede aí, ó. Texto didático, a formação da Terra, beleza. Analise as imagens com atenção e em seguida crie uma legenda para cada uma delas com o propósito de enriquecer o texto que irão complementar. Aí tem a sugestão de resposta, né? O calendário é uma ferramenta de contagem do tempo histórico, bebê. Tá mostrando o calendário aqui, né? Então você vai colocar uma legenda. O calendário é uma ferramenta de contagem de tempo histórico. Pronto, tranquilo. Ó, né? Sobre a formação da Terra, então, ó, contar o tempo por meio do calendário. Tranquilo? A outra imagem é dos dinos, né? Dinossauros. Tem o dinossauro que uiva igual um cachorro, e tem o que voa igual um passarinho, né? Uma baladeira para derrubar ele. Nós não encontramos mais os dinossauros voando. Já pensou se passasse um dinossauro voando aqui, ó? Vamos lá. Como é que você colocaria uma legenda aqui nessa imagem, ó? Tá aí, ó. Sugestão, aqui é uma sugestão, não é que você tem que colocar assim não. Só para clarear a sua mente aí, ó. O surgimento, a expansão e o fim dos dinossauros são alguns dos principais acontecimentos da era mesozoica, certo? Então você pode colocar outra coisa que você quiser aí, entendeu? Que esteja relacionada, né? Você não vai colocar o papagaio fala na legenda. Oxe, não tem papagaio aqui? Tem um dinossauro. Falando da evolução lá, como é aqui? Formação da Terra. Então, aí, de eventos lá sobre a formação, de coisas que havia na Terra e tal. Então tá mostrando algo relacionado aí ao dinossauro. Beleza? Então coloca uma coisa coerente aí, certo? Beleza. Pessoal, ó. Releia o primeiro parágrafo do texto 1. E nesse parágrafo há uma palavra destacada em negrito. Reflita. Por que esse destaque foi utilizado? Aí você vai lá no texto 1, lá na página 84, e tem uma palavra destacada lá, geologia. A palavra destacada lá é geologia, certo? Exatamente. Aí, por que essa destaque foi utilizado nessa palavra? Foi utilizado para chamar a atenção do leitor para a compreensão de uma informação importante. Porque o texto está falando sobre a geologia. Tranquilo? Beleza, pura sem mistura. Aí, pessoal, quinta questão. O texto a seguir é a reprodução da página 54 do livro didático da História Sexto Ano da editora construída em 2013. Beleza. Pensando no que você refletiu na questão anterior a respeito do uso do negrito. Observa, na questão anterior a gente falou da palavra que estava destacada em negrito, né? Chamar a atenção do leitor para compreender uma informação importante. Para isso que você usa o negrito em um texto. Quando você vê uma palavra destacada em negrito, você está lendo o texto, aí tem lá a palavra em negrito. Opa, pera ainda. Atenção, please, preste bastante atenção, que isso quer dizer que a informação é importante. E aquela palavra tem uma grande importância lá no texto. Então, attention, please. Aí o seguinte, pessoal, ó. Leia esta página procurando identificar as palavras que deveriam estar destacadas pelo mesmo motivo, ou seja, por causa da importância, né? E aí você vai ler lá, bebê, na página 89, você tem um textozinho lá, o capítulo 3, os primórdios da humanidade, né? Você vai fazer a leitura, aí vai observar qual é a palavra que tinha que estar destacada em negrito. Eu até escrevi aqui, né, ó. Pré-história, que está falando lá dos primórdios, né? Da humanidade, um tempo bem antigo aí, do tempo que... Não vou nem dizer, né? Vamos lá, que a roda era quadrada, né? Os caras descobriram a roda primeiro, não era quadrada, e depois foi que fizeram redonda, não foi? Tempo da pedra lascada, como alguns dizem, né? Pessoal, sexta questão, ó. Como você certamente percebeu, o texto da questão anterior apresenta uma informação que foi apresentada em um gráfico, ó. Em um gráfico, tá aqui o gráfico, ó. Você vai olhar lá o texto, tem esse gráfico lá embaixo, né? Tá aqui o período da pré-história, ó. Pré-história. Por que é pré, pessoal? É porque é antes
da história. Ah, agora eu entendi. Ó, a escrita aqui, ó, né? Aí mais de 3.000 anos antes de Cristo, ó, tá? Foi a pré-história, né? Ó. Antes desses 3.000 anos antes de Cristo, vamos dizer assim, era a pré-história e depois foi a história. Isto é um infográfico, ó. Aqui é um infográfico, ó. É um gráfico com informações, certo? Aí você consegue de forma visual entender. Ah, tá, beleza. Quer dizer que daqui para trás era a pré-história, daqui para frente é a história. 3.000 anos antes de Cristo aí é o marco, vamos dizer, o divisor de águas entre a pré-história e a história. Show de bola. Aí com o desenvolvimento das TICs, professor, que negócio é esse TIC? Morde? Não, bebê. São as tecnologias da informação e comunicação, certo? São tecnologias que servem para informar e comunicar. Essas são as TICs. Outras linguagens, para além da língua oral ou escrita, começaram a ser exploradas na veiculação de informações e ideias, como a imagem e a organização espacial. Então as TICs, as tecnologias, trouxeram essa outra forma de informar por meio de imagens, né? Ó, organização de imagens, a organização espacial, cores, som e o movimento, né? Ou seja, vídeos, né? Coisas que se mexem. Aqueles GIFs, né? GIFs também. Destaca-se nesse cenário de criatividade comunicativa o gênero textual infográfico. Tá aí, ó. O infográfico são esses gráficos informativos aí, muito importantes também na comunicação. É um gênero textual, viu? Pode cair na prova, hein? Gênero textual infográfico. Beleza? São gráficos informativos. O infográfico é um gênero muito utilizado no jornalismo, mais frequentemente associado a outros gêneros, como a notícia, a reportagem e os textos de divulgação científica e, principalmente, ó, o texto expositivo em livro didático. Então, o infográfico é muito utilizado hoje, certo? Para divulgar essas informações e de forma visual você conseguir entender muita coisa. Beleza? Podemos dizer que o principal objetivo desse gênero textual é chamar a atenção do leitor para a leitura do texto mais amplo do qual ele faz parte. Então você observa, o infográfico vai trazer mais informações do que se você tiver só o texto escrito ali, sem nenhuma imagem. Então o infográfico ele vai trazer, tá certo, rapaz, eu começo aqui no átomo, depois vem a molécula, depois os orgânulos, depois o não sei o que aí que eu não tô nem vendo esse nome, não sei o que aqui, sei não, tecido, órgão, aí sistema, o organismo, aí tem a população, comunidade, ecossistema e biosfera. Quer dizer que segue essa sequência, né? Tudo começa com o átomo, né? Aí vai até se formar a biosfera. Entendeu aí? Só em olhar para o infográfico aqui, você já entendeu muita informação importante, que se fosse descrever em um texto, levaria muitas linhas e dependendo da linguagem utilizada, do nível, do grau de complexidade da linguagem do escritor, você não conseguiria entender nada. Que negócio é esse? Negócio de átomo, orgânico, sei lá o que é isso. Aí aqui você já tem, ó, até as imagens para identificar cada coisa. Agora sim eu entendi. Certo, pessoal? Então tem muita importância para o entendimento de um texto. O infográfico tem muita importância, certo? Principalmente devido ao seu aspecto visual, né? Já vimos isso aí. Assim, em uma reportagem, por exemplo, muitas vezes o leitor direciona a sua atenção apenas para o infográfico. Ó, às vezes ele chega só no infográfico, olha e pronto. Pessoal, estou marcando aqui para não perder na leitura, né? Que às vezes eu fico pausando para explicar, aí eu marco para não me perder onde é que eu tinha parado, certo? Que acaba dispensando a leitura do texto como um todo, ó. Às vezes a pessoa vai ler a informação do jornal lá e tem um infográfico, ele olha só o infográfico, já entende a notícia e pronto, certo? Aí às vezes nem lê o texto todinho. Não estou dizendo que você faça isso. É importante você ler também para ver se aquilo que você entendeu do infográfico é realmente a verdade da informação. Às vezes você pode ler o infográfico e não ter o conhecimento de mundo necessário para entender só o infográfico. Aí você pode entender de forma errada. Aí você vai ler o texto também para você pegar mais alguns detalhes, certo? Muito bem. Já em um texto expositivo de livro didático, esse gênero pode funcionar como um resumo dos estudos, tá vendo?
Você pode resumir fazendo um infográfico. Ou lá naquele texto que você está lendo de um livro, ele fala sobre várias coisas e coloca um infográfico no final para resumir o assunto. Aí, muito bem, você consegue entender. Pensando nisso, analise o infográfico a seguir e responda as questões propostas. Esse é o infográfico, ó, esse, certo? Você vai analisar esse infográfico e vai responder a letra A. Apesar de não estarmos visualizando o texto didático, nós não estamos vendo o texto didático, estamos vendo só o infográfico, né? Do qual este infográfico faz parte, é possível elaborar algumas hipóteses, né? O que é uma hipótese, pessoal? Hipótese é algo que você ainda não sabe se é verdade, né? São algumas afirmações que você faz, mas você não tem certeza se realmente aquilo é verdade. É uma hipótese, você está supondo, né? Suponhamos que isso seja verdade, né? Você não tem certeza, mas está supondo. É uma hipótese. Utilizando o seu conhecimento de mundo, ou seja, o seu conhecimento de forma geral das coisas, sobre as palavras apresentadas nesse texto, para você, qual é o tema do texto do qual este infográfico faz parte? Biosfera, né? Tá falando da biosfera de uma forma geral, né? Você observa que tudo termina em pizza, né? Ou tudo termina em biosfera, né? O pessoal não tem esse ditado, né? Tudo termina em pizza, ou seja, não tem punição nem nada, no final vai dar tudo certo. Aqui, ó, começou no átomo, terminou na biosfera. Aí se você fosse colocar uma palavra em destaque, vamos dizer assim, né? Em negrito, destacar a importância. Você destacar o quê? Átomo ou biosfera? Né? Eu destacaria biosfera, porque é o tema geral, né? Vamos dizer assim, que merece mais atenção. Porque tudo que você vai falar aqui, nesse contexto, né? Está se referindo à biosfera. Tranquilo? Você está vendo onde foi que se deu origem à biosfera? Ó, vem aqui em Deus, né? Deus criou as coisas. Aí, ó, começa no átomo, aí molécula e tal. E no final, pizza. Ou biosfera, né? Muito bem. Muito bem. Certo, pessoal? Então, o infográfico faz parte do quê? Biosfera. Muito bem, pessoal. Aqui é a explicação do que é a hipótese, né? Afirmações que fazemos sem ter a total certeza que aquilo seja realmente verdade, porque deixou de ser, não sabe por que não foi, deixou de ser, porque seria talvez que fosse. Muito bem. A letra B de Baião de 2, observando a apresentação visual das informações, identifique qual é o primeiro e o último tema abordado no texto didático. O primeiro é o átomo e o último, biosfera, né não? Primeiro tema, átomo, e o último, biosfera. Abriu, fechou. Abriu, fechou, não? Então esse é o primeiro tema, é o átomo, e o último tema é a biosfera, tranquilo. Letra C de cuscuz com ovo, ou pode ser com carne moída também, eu acho bom. Considerando as informações apresentadas no infográfico, é correto afirmar que os átomos são formados por moléculas? Não. Por que não são formados? Porque lá você observa a sequência, ó. As moléculas vêm depois, ó. Tá? Os átomos vêm antes e as moléculas depois. Só na leitura do infográfico, pessoal, é muito legal isso aqui, é show de bola demais. Porque só na leitura do infográfico você já percebe que a molécula não forma o átomo, porque a molécula vem depois do átomo. Então o átomo é quem forma a molécula, porque a molécula vem do átomo. Entendeu aí a ideia? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, ó, resposta não, né? Na verdade, os átomos é quem formam as moléculas. Tranquilo. Letra D de Danone. Danoninho. Ó, que detalhe visual permite a conclusão do item C? Qual detalhe visual? A sequência, ó. A sequência lá do infográfico, entendeu? Ó, a sequência em que os nomes foram apresentados, sugerindo que uma ideia de adição, né? Ou seja, que os átomos formam as moléculas e que as moléculas formam os orgânulos e etc e tal, até chegar na biosfera. Entendeu, pessoal? Então, preste atenção no serviço. Pessoal, se ficou alguma dúvida aí, vocês me perguntem, ok? Porque essa foi a nossa correção de hoje. Nossa aula de hoje foi essa. Então, era correção, né, da atividade para você ficar ligado aí para não vacilar. E atividade de casa aí, ó, livro de português, páginas 91 a 94. Estude, faça atividade, você já vai
tem tempo de fazer agora, antes de iniciar a próxima aula, então faça aí, tá ok? Pra você ficar logo livre, se livrar de uma atividade, beleza? Pessoal, grande abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula aí, se Deus quiser.